Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula vamos demonstrar como criar acesso e permissões para os usuários, os colaboradores que irão utilizar o sistema AS Cloud. O primeiro passo é criar o cadastro do usuário, o cadastro do colaborador na rotina de cadastro de pessoas. Em tabelas, pessoas, cadastro. Então, é obrigatório que exista esse cadastro do funcionário, do colaborador nessa rotina. Vou clicar em inserir. Aqui eu vou colocar o nome do colaborador. Nome fantasia, ele traz sempre o mesmo. Vou dizer se é pessoa física ou jurídica. Nesse caso, por se tratar de um colaborador, seria pessoa física. Cadastrar o CPF. RG, caso tenha, pode cadastrar, caso não tenha, não é obrigatório. E vou inserir como funcionário. E confirmo. Demais campos como e-mail, telefone, endereço, não são campos obrigatórios, mas é sempre bom cadastrar para que essa informação fique registrada no sistema para a consulta posterior. Uma vez feito isso, vamos agora criar o acesso desse usuário ao sistema. Nós vamos em configurações, segurança, usuários. Eu vou inserir aqui o nome de acesso desse usuário. Aqui eu vou inserir a senha, que precisa ser no mínimo 4 dígitos, e o e-mail. Após feito isso, nós vamos trazer para esse campo o cadastro do funcionário. Um detalhe, nessa aba empresa, nós podemos determinar que esse funcionário ou esse colaborador tem acesso a uma única empresa, tem acesso a várias empresas, tem acesso a um grupo empresarial. Então, nas situações em que são várias empresas num único acesso no sistema, você pode determinar se o usuário vai ter acesso a várias empresas, se o usuário vai ter acesso a um determinado grupo de empresa e se o usuário vai ter acesso a uma empresa só. Caso ele tenha acesso a todas as empresas, esse campo pode ficar em branco, ele terá acesso a todas as empresas dentro das rotinas que ele tiver acesso com as suas respectivas restrições. Caso ele seja funcionário de um determinado grupo empresarial, aqui deve ser informado o grupo empresarial. Caso ele seja funcionário de uma empresa apenas, basta cadastrar aqui a empresa que ele tem acesso. Então, se eu determinar aqui que é o grupo empresarial, significa que todas as empresas abaixo daquele grupo ele terá acesso. Se eu digo que ele tem acesso apenas àquela empresa, ele terá acesso apenas àquela empresa. Se eu deixo em branco, eu estou dizendo que ele tem acesso a tudo com suas respectivas restrições. Vou colocar aqui que ele tem acesso a essa determinada empresa. A mesma situação válida para estoque. Eu posso determinar que ele tem acesso a todos os estoques, eu posso determinar que ele tem acesso a um estoque específico, tá? Feito isso, eu confirmo. Então, criei o acesso do usuário, mas nós precisamos também determinar as restrições dele. Quais são as rotinas que ele vai ter acesso, quais são os perfis que ele irá utilizar. Então, eu chego aqui nessa engrenagem e digo o perfil dele. Por exemplo, é um perfil de faturamento, é um perfil de financeiro. Ele pode ter mais de um perfil ou pode ter apenas um perfil. Um detalhe importante é, nunca poderá ter o perfil, por exemplo, desta forma, tá? Que ele é vendedor interno, vendedor externo, supervisor de venda e faturista. Vendedor interno tem uma determinada quantidade de restrições, vendedor externo tem outra determinada restrição. Então, o vendedor externo tem mais restrições que o interno, o vendedor externo e interno tem mais restrições que o supervisor de loja, vendedor interno e externo tem mais restrições que o faturista. Então, se botamos dessa forma,
irá ocorrer um conflito. Então, o simples fato dele ser faturista significa que ele vai ter acesso a todas as rotinas que os perfis abaixo, mais a do faturista. Se eu digo que ele é supervisor de venda, ele vai ter todas as rotinas do vendedor interno e externo, mais a do supervisor de vendas. Então, se bota dessa forma, vai ter conflito. Então, é suficiente botar a maior restrição, a maior perfil que ele tem, para que ele tenha a quantidade determinada de acesso sem restrições, tá? Então, se ele é faturista, ele não é vendedor interno, ele não é vendedor externo, ele não é supervisor de vendas. Ele é faturista e já tem um perfil de todos os outros. Um grande detalhe é nas situações que emite cupom fiscal. Para a emissão de cupom fiscal, independente de ser administrador ou não do sistema, é obrigado que ele seja operador de caixa. A rotina de emissão de cupom só é habilitada para os usuários que têm o perfil de operador de caixa. Se ele não é operador de caixa, ele não tem acesso a essa rotina, mesmo que ele seja um administrador do sistema, tá? Vou colocar esse como perfil de faturista e vou confirmar. No momento que a gente acessa com esse usuário, vou fazer o logoff, colocar aqui teste. Então, ele vai ter acesso ao sistema, mas com algumas restrições, tá? Por exemplo, modo contador. Você vê que ele não tem acesso a criar transações, a fazer parametrização. Ele até consegue consultar uma transação, mas ele não consegue criar uma transação. No módulo de compras, não tem acesso a fazer uma importação de XML, a dar entrada numa nota. Tem acesso a fazer algumas consultas, tá? No módulo de estoque, tem acesso a consultar a movimentação de estoque, ver o relatório de extrato, para ver se tem saldo, mas não tem acesso a fazer os lançamentos nessa rotina. O que é que ele tem? Perfil total de vendas. Financeiro, não vai ter acesso a realizar lançamentos, a fazer uma baixa no financeiro. Então, ele tem acesso aos perfis dele específico, tá? Caso vocês queiram aumentar a restrição desse usuário ou dar mais restrições, pode ser feito sem problema algum. Vamos acessar novamente com o usuário de administrador. Vamos acessar o perfil, tá? Então, configurações, usuários. Esse usuário, ele está aqui com o perfil de faturista. Ah, o faturista eu preciso que tenha mais algumas informações. Eu preciso que libere mais algumas situações para ele. Pode ser feito de duas formas. Ah, esse faturista, ele vai ser um perfil de faturamento e de compras. Eu posso atrelar ele duas permissões. Ele pode ser faturista e pode ser de compras, tá? Lembrando, com a exceção que eu falei anteriormente, referente ao supervisor de venda, referente ao vendedor interno e externo. Mas, referente a outros módulos, pode ser feito sem problema algum. Ou podemos acessar o campo configurações, papéis e liberar alguns acessos. Por exemplo, vou acessar aqui o perfil do faturamento. Essas rotinas que estão aqui descritas correspondem especificamente à rotina do sistema, tá? Compras, pedido, nota de entrada, com estoque, movimentação, documentos. Então aqui, ó, compras, documento, importação de XML, compras, documento, importação de XML. Por ter um perfil muito grande, por ter muitas informações, então podemos buscar no módulo que queremos disponibilizar aquela rotina. Por exemplo, módulo de contador. Caso eu queira liberar mais alguma informação, por exemplo, eu quero que esse perfil de faturamento tenha também a opção de ter acesso ao histórico do contador, de ter acesso à configuração do plano de contas, consulta. Então, eu vou marcando os perfis que eu quero que ele tenha acesso e confirmo. Um detalhe, aqui tem
acesso à rotina, nesse caso ele só vai ter acesso à consulta. Eu posso permitir que ele delete nessa rotina, eu posso permitir que ele insira e posso permitir que ele consulte. Para isso eu vou marcando o que é que eu quero que ele tenha acesso e depois eu confirmo. Então, no momento que eu faço isso, eu estou liberando rotinas para que aquele usuário tenha acesso. Aquele usuário, o usuário que está no grupo de faturamento. Um detalhe importante é que se eu estou liberando a rotina para um determinado grupo, essa rotina será liberada para todos os usuários que têm aquele determinado grupo, que está dentro daquele determinado grupo. Então, temos duas formas de restringir. Podemos botar 2 perfis ou podemos também criar um novo grupo. Por exemplo, eu posso clicar aqui em inserir, criar o perfil faturamento 2. E aí automaticamente acessar e fazer a liberação das rotinas que esse perfil vai ter acesso, tá? Então, por exemplo, eu tenho um grupo de faturamento e tenho um grupo de faturamento específico que vai ter mais alguns acessos. Então, eu posso criar também um perfil e determinar o que é que ele vai ter acesso. Então, realizando esse tipo de ação, você vai liberando o acesso para o grupo. Então, é de extrema importância que, no momento em que for criar os perfis ou que for editar qualquer informação relacionada ao perfil, tem que ficar claro que essa edição irá disponibilizar para todos os usuários que está dentro daquele grupo. Eu vou confirmar e vou acessar novamente com o usuário que a gente acabou de criar, teste que está no grupo de faturamento, para que possamos visualizar os novos acessos que ele tem. Então, ele não tinha acesso a nenhuma informação de contador e hoje ele tem acesso a fazer as consultas, a visualizar, que foi o que a gente disponibilizou para ele naquele momento. Após criar o acesso, após determinar os acessos, a senha, quando ele acessar o sistema, ele pode acessar teste, né, o nome do usuário, e modificar a senha dele para uma senha de maior segurança e que apenas o usuário saiba, uma senha pessoal intransferível. Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo.